em nome de Jesus. Queridos, quem estava aqui na quarta-feira e fez menção desse texto sagrado que o Senhor tem me colocado muito para ler sobre milagres relatado por João, o evangelista João, que de uma maneira sublime e especial fugiu um pouco da linhagem do que os outros evangelistas deixou escrito acerca da pessoa de Jesus, tanto na manifestação do que Jesus ele representava, o que ele representa. João ele tenta mostrar aqui a deidade de Cristo, a divindade de Cristo através dos seus relatos. E João é o único evangelista que deixa escrito o primeiro ano do ministério de Jesus exercido sobre a terra. Nós vemos que João ele relata 7 sinais a qual Jesus ele operou de uma maneira extraordinária, começando pelo primeiro milagre a qual nós conhecemos como a transformação da água em vinho em umas bodas realizada em Caná da Galileia. E aqui o texto mencionado é o segundo sinal, o segundo milagre a qual Jesus ele se operara, apesar do fato ter se ocorrido em Caná da Galileia também, mas só que o milagre foi contado, testemunhado e visto em uma cidade que estava um pouco distante, na cidade de Cafarnaum. Nós vemos que o evangelista João ele é rico em seus detalhes em mostrar a caminhada de Jesus em operar e realizar a sua obra de uma maneira especial, principalmente essas idas e vindas que Jesus ia da Judeia para a Galileia, principalmente as idas de Jesus a Jerusalém por causa das participações de Jesus nas festas judaicas, a qual havia ali muitas das vezes a manifestação de Jesus e operar coisas extraordinárias sobre aquele lugar, e o próprio Jesus relatou dizendo que não acontecia mais milagres e sinais e maravilhas no meio daquele povo em Jerusalém, naquelas regiões circunvizinhas da Judeia, porque o povo era incrédulo e não tinha fé, e por causa da falta da fé, os milagres, os sinais e as maravilhas não aconteciam de uma maneira mais ampla, da maneira que ele poderia se operar sobre aquele lugar. E uma dessas idas e vindas de Jesus de Jerusalém, voltando da Judeia para a Galileia, nós vemos que alguma coisa vai acontecer nessa decorrência, aonde um homem vai se chegar até Jesus, rogando e pedindo em favor do teu filho que está enfermo. É algo tão lindo acerca da pessoa de Jesus, porque Jesus mesmo antes dele chegar em determinado lugar, o testemunho de Jesus já chegou. Antes mesmo de Jesus ele chegar em certa circunstância ou certa área geográfica daquele lugar, os feitos de Jesus chegavam antes. Aleluia. A fama de Jesus ela chegava antes mesmo do que a pessoa de Jesus chegar sobre aqueles lugares. Aleluia. Nós vemos que Jesus, ao retornar, mencionado por João ali da Judeia para a Galileia, nós vemos que Jesus ele vai operar algumas coisas, como a purificação do templo. Jesus ele vai ali ter um diálogo com Nicodemos, ele vai ali passar pelas regiões da Judeia, onde João Batista batizava, e até mesmo ter um encontro com uma mulher, um encontro interpessoal de Jesus com uma mulher de Samaria, até que Jesus ele se chega de volta ali a Galileia, mais especificamente em Caná. Quando Jesus ele chega em Caná, um homem, um oficial, um homem de autoridade, um homem de posição, segundo estudiosos, um homem que exercia um ofício tão grande dentro de um palácio de Herodes Antipas. Um homem que está vendo a situação da tua casa se complicar pela enfermidade de um filho. A enfermidade em si não é relatada, mas a causa da enfermidade é
torna cada vez mais excessiva e nada faz com que a febre deixe a vida deste garoto ou desse jovem. E nós vemos que a Bíblia Sagrada mostra que a febre sempre foi a causa de fazer com que pessoas perdessem a força ou até mesmo a esperança ou até mesmo a posse ou ficar prostrado em uma cama ao ponto de não poder servir a Jesus, mesmo Jesus estando na casa. Como foi o caso da sogra de Pedro, que estava enferma, que Jesus entrou, repreendeu a febre que estava sobre a vida dela, ou até mesmo na ilha de Malta, onde Paulo estava, que o pai do dono da ilha estava com febre excessiva, e Paulo orando, repreendeu a febre para que ele fosse curado. A febre é uma coisa tão pequena nos dias de hoje, se nós formos olhar. A febre que, se ela não for tratada da maneira devida, ela pode causar até mesmo desmaio na vida de pessoas, ao ponto de colocar pessoas até mesmo em ficar em leitos de hospitais para ser tratado de outras causas que a febre excessiva pode causar. Uma coisa tão pequena que pode se tornar grande quando não tratada da maneira adequada. Mas o filho desse homem está nessa situação. A Bíblia não diz, os estudiosos não chegam em consenso comum se ele era um judeu ou se ele era um gentil, mas independente dessa situação, ele não fazia parte da cultura ou do clero judaico de ter a confiança em Deus de uma maneira que poderia ter a convicção que Deus pudesse curar o meu filho, mas alguma coisa acontece dentro de Cafarnaum, que era onde ele estava, que ele recebe a notícia que Jesus faz milagres sim, que Jesus ele faz maravilhas sim, que Jesus ele opera sobre o poder da morte e do inferno sim, que Jesus ele tem autoridade sobre tudo aquilo que veio para causar a morte, porque Jesus é a própria essência da vida, e alguma coisa faz com que isso se chegue dentro do palácio em Cafarnaum e move o coração daquele homem na certeza que ele pode trazer Jesus para a casa dele, que ele vai ter a cura do filho. Porque alguém testemunhou que Jesus faz a que alguém testemunhou que Jesus é operador de milagres, maravilhas e prodígio, e aonde a palavra de Jesus chega, não tem morte, opera vida, opera liberdade e coisas extraordinárias. Aleluia. Alguma coisa moveu no coração daquele homem. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando chegou dentro da casa daquele homem, ele viu que uma possibilidade de vida poderia acontecer dentro daquele lugar. A distância onde Jesus estava e aquele homem estava não era uma distância muito grande, era aproximadamente 25 quilômetros. E o que é isso hoje? 25 quilômetros para buscar um milagre. É nada. Aquele homem, ele foi percorrer aquela caminhada dele de 25 quilômetros, mas era muito. Era 25 quilômetros de morro acima. Era 25 quilômetros de uma caminhada onde não tinha carro. Era 25 quilômetros de uma incerteza. Será mesmo que ele vai poder fazer alguma coisa em favor da minha vida? Será mesmo que ele vai poder mudar o quadro do meu filho? 25 quilômetros de incerteza, mas 25 quilômetros que não deixou a vida dele prostrada. 25 quilômetros que não foi um obstáculo ou impedimento para ele sair de dentro de Cafarnaum e partir em direção à Caná da Galileia, onde Jesus se encontrava. Eu não sei quanto tempo esse homem demorou para percorrer, mas parece que Jesus me fez viver algumas experiências nos últimos dias, que me faz aqui tentar trazer um pouco da dimensão do
percorri na manhã de ontem 22 quilômetros, correndo. Não era um percurso difícil de se fazer, mas eram 22 quilômetros. Eu demorei cerca de 1h40 para percorrer os 22 quilômetros, correndo. Cheguei para mim poder ali dialogar um pouco comigo mesmo. Eu precisei tomar o meu litro d'água. Eu precisei me abastecer. Eu fiquei imaginando, após 25 quilômetros, com que força que aquele homem se chegou diante de Jesus. O relato geográfico nos mostra, mas a própria palavra já nos mostra que a caminhada dele era uma caminhada árdua, pelo ponto dele ter que subir, porque quando ele encontra Jesus, ele roga para que Jesus descesse. Aquele homem encontrou uma dificuldade muito grande, mas o que foi gerado no coração daquele homem fez com que ele não olhasse a circunstância das montanhas que ele ia ter que encarar para se chegar e rogar em favor do milagre. Quais têm sido os obstáculos que têm sido colocados diante do que você tem buscado? O que você tem precisado percorrer diariamente na tua vida, para que você veja que alguma coisa ainda tem a possibilidade de acontecer? Talvez você tenha deixado a tua casa em busca de alguma coisa melhor, mas você sabe que essa caminhada tua em direção a algo que você está buscando, para um bem maior da tua casa, mas você olha e diz assim: eu estou indo, mas o problema está ficando. Eu estou buscando alguma coisa para acontecer de diferente, mas mesmo eu indo buscando, eu sei que o meu problema está em casa. Eu estou ultrapassando algumas barreiras na minha vida para poder alcançar aquilo que eu preciso, mas eu sei que o problema está em Cafarnaum. Eu sei que eu estou saindo, eu sei que eu estou tendo que mudar aquilo, o rumo daquilo que talvez eu fui criado para ser, ou estabelecido para ser, mas se eu continuar parado em Cafarnaum, não vai mudar a situação. Então eu vou, enquanto o problema fica. A Bíblia diz que aquele homem se chega onde Jesus está, depois de ter rompido diversas circunstâncias na vida dele que talvez pudesse o impedir. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus, e ao chegar diante de Jesus, ele roga para que Jesus descesse a Cafarnaum e curasse o teu filho que estava à morte. Esse rogar desse homem era um ato contínuo. A caminhada dele foi exaustiva, foi. A caminhada dele foi difícil, foi. A situação que levou ele a se chegar diante de Jesus foi difícil, foi. Mas mesmo diante dos obstáculos ultrapassados pela vida daquele homem, ele ainda encontrava força contínua de dizer: eu preciso, eu necessito, eu te suplico, eu preciso que tu desça comigo e cure o meu filho. Glória a Deus, glória a Deus. Diante da multidão que está com Jesus, diante do ato do clamor daquele homem, encontrando em Jesus a única possibilidade que ele teria de vida, a única possibilidade que ele tinha de trazer a vida para o filho dele era levar Jesus com ele. Isso era o que estava gerado no coração daquele homem. Eu chego diante de Jesus, eu suplico o favor dele, ele desce comigo, ele cura e a minha vida voltou ao normal. Mas quem se chega diante de Jesus não vive vida
vida normal. Quem se chega diante de Jesus, Jesus ele opera muito mais do que uma coisa normal. Jesus ele age pelo sobrenatural. Jesus ele age nas coisas inexplicáveis. Porque o que se explica não precisa de fé, basta ter estudo, basta ter a ciência, basta ter a tecnologia, mas o que não se explica é onde Deus opera. E Deus, quando Deus trabalha nas coisas inexplicáveis, é somente sobrenatural. E quando o sobrenatural dele quer agir, ele trabalha na nossa fé. Porque fé, quando ela não é provada, ela pode se tornar uma fé fingida. Eu tenho fé, mas ela não é provada. Quando ela não é provada, ela pode ser fingida. Eu creio aqui, mas não creio lá. Diante do clamor desesperado da multidão que acompanhava, Jesus ele diz ali para a multidão e para o oficial: se não vê sinais e milagres, não vai crer? Olha. Quem não gosta de ver uma cura acontecendo diante dos nossos olhos? Quem não gosta de ver uma libertação acontecendo diante dos nossos olhos? Mas a falta disso desfalece a nossa fé. A falta disso faz com que nós não creiamos mais no sobrenatural e nas coisas inexplicáveis de Deus. Jesus ele está dizendo assim: mas você vai precisar do sinal, você vai precisar do milagre para crer. Paulo diz que os judeus buscavam sinais. Lembra quando Jesus estava na cruz e o povo que estava embaixo zombando de Jesus diz assim: desce da cruz para que creiamos que tu és o Filho de Deus. Os gregos buscavam a sabedoria, só que a sabedoria está em Jesus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como foi dito. A graça abundante de Deus. Só que diante da palavra de Jesus, ele continuava clamando. Porque o ato dele era contínuo. Era tão contínuo que ele deixa de ouvir. Porque nas nossas orações nós sabemos falar muito e ouvir pouco. Porque as nossas orações, muitas das vezes, não é um diálogo com Deus, é um monólogo. Eu falo e Deus ouve. O ato contínuo impede ele de ouvir. Só que diante do ato contínuo dele clamar, ele vai ouvir a voz de Jesus. Glória, glória a Deus. Porque Jesus ele diz assim: você vai crer só com os sinais e com os milagres. E ele clama: Jesus, eu preciso que desça comigo e cure meu filho. Deus, Senhor. Como você chegou até aqui? Se eu pudesse conjecturar aqui sem fugir da essência da palavra, Jesus chegando naquele oficial dizendo assim: como você chegou até aqui? O que te motivou a entrar aqui nessa noite? Aleluia. O que te motivou, Jesus conversando com o oficial, o que te motivou a sair de Cafarnaum, enfrentar as regiões montanhosas, deixar o teu ofício dentro da casa de Herodes e vier diante de mim? Com humildade, creio que o oficial dizendo ali para Jesus: porque eu vi dizer que tu faz sinais, maravilhas e tem o poder da cura. Ó Jesus, aperfeiçoando a fé dele.
Você veio pelo motivo certo. Você se chegou diante da pessoa certa. Você veio com a fé adequada. Exerce ela agora. O teu filho vive. Vou te dizer de novo. O teu filho vive. O teu projeto vive. A tua família vive. A nossa sociedade vive. A nossa nação vive. Mas quem disse a palavra? Mas a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. O texto, em tão poucos versículos aqui, se os irmãos notaram conforme eu estava lendo, aconteceu 3 vezes a frase, o teu filho vive. A perfeição, se nós formos analisar pela Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito, vive. Aleluia. Vive pelo Pai, vive pelo Filho, vive pelo Espírito, porque a palavra é de Deus. Glória a Deus. Mas que fé, convicção e que atitude você tem diante de uma palavra dessa? Porque o que ele tem é uma palavra. A Bíblia diz que ao receber a palavra de Jesus, aquele homem foi. Foi com quem? Foi ele. Ele quem? Ele. Mas o que ele tinha na mão? Nada. Mas o que ele tinha? Uma palavra. Mas aonde essa palavra estava? No coração. Aleluia. E quando a palavra está no coração, eu creio que aquele homem está descendo. O meu filho está com vida. O meu filho está vivo. Ele subiu dizendo: eu vou até Jesus porque meu filho está morrendo. Eu vou até Jesus e vou clamar e vou dizer: meu filho está morrendo em casa. Só que quando Jesus ele diz: vai que meu filho vive, ele desce: meu filho está vivo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Te agradeço, Senhor. Aleluia, aleluia. Será que a nossa fé hoje, diante de uma palavra de vida, nós não pegaríamos o telefone e ligávamos para aquele que ficou em casa? E aí, como é que está o menino? Ah, o menino está do mesmo jeito. Ah, Jesus não funcionou, não. Ou será que nós já conseguimos usar isso aqui e publicar assim: o meu milagre está gerado na minha casa? Glória a Deus. Eu estou saindo debaixo de uma palavra e a palavra falou que é vida lá na minha casa. Eu estou saindo debaixo de uma palavra, mas como você sabe? Porque Jesus me falou que ele está com vida. Aleluia. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Senhor. Debaixo de uma palavra. Com toda a tua fé, com toda a tua convicção e com toda a tua atitude. Ele está descendo. Talvez durante aquela descida ele encontrou com pessoas que tinham conhecimento acerca da situação que estava dentro da casa dele, e está descendo ali dizendo: fiquei sabendo que a situação está complicada lá, hein? Ele está dizendo: não está não. Aleluia. Ah, eu ouvi dizer que teu menino está à beira da morte, que o funeral já está para acontecer. Vocês não entenderam nada, vai ter festa, alegria para meu menino. Glória a Deus, glória a Deus. Agradeço, Senhor. Porque no meio do caminho, diante de uma palavra, antes de nós vermos o milagre que foi gerado, vai ter alguém para querer derrubar a palavra. Vai ter alguém para tentar fazer com que aquilo não germine no teu coração.
ele desce. Creio eu que a velocidade que aquele homem desceu, porque ele teve a dificuldade para subir diante das incertezas, mas teve a facilidade de descer. Aleluia. Diante da palavra. Diante da palavra temos que descer. Glória, glória. Diante da palavra temos que reconhecer. Quando ele chega na casa, a casa já está em festa. Aleluia, aleluia. A casa já está em alegria. Imagina, enquanto Jesus está dialogando com ele lá, e Jesus liberou a palavra de vida, o menino foi curado aqui. Eu imagino que quando a palavra foi liberada lá, segundo o texto sagrado, a cura aconteceu aqui. Eu vejo que naquele momento as pessoas, os servos ali da casa, começou a se organizar de uma maneira rápida. Vamos ter lá cavalos, sei lá, vamos buscar meios de fazer com que a notícia chegue logo diante do nosso Senhor, para que ele saiba que o filho dele está com vida. Mas quando eles pensam em sair, ele já está chegando. Meu Senhor, você não sabe o que aconteceu. Eu sei sim, meu filho está vivo. Glória a Deus, aleluia. Mas como você sabe, eu sei que ele está com vida. Glória a Deus. Mas o que você trouxe, cadê Jesus? Não, Jesus não veio comigo, mas o que você tem? Ele deu algum lenço mágico, alguma pedra. O que você trouxe dele de amuleto? Ele trouxe uma palavra. Aleluia. Uma palavra. Glória a Deus. E onde ela está? Glória a Deus, aleluia. Ele está vivo. Aleluia. Mas agora eu preciso saber. Que hora que aconteceu isso? Às 7 horas. A febre deixou um menino. Querido, é nessa mesma hora que você vai lembrar que Jesus liberou a palavra de vida. Glória a É Deus. nessa mesma hora que você vai lembrar que alguma coisa aconteceu lá, o reboliço aconteceu lá, o mover aconteceu lá, porque a palavra foi liberada aqui. A Bíblia diz que é o segundo milagre que Jesus ele realiza em Caná da Galileia. Mas o menino não estava em Caná. Por quê? Porque quando a palavra é liberada, o milagre já é decretado da parte de Deus. Então, se o milagre foi liberado aqui, já aconteceu na tua casa, e você vai testemunhar que o milagre aconteceu porque a palavra foi pregada nesse mundo e que a vida aconteceu para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Nesse Deus. exato momento. Para Jesus, os milagres e sinais são importantes, mas isso para Jesus, na caminhada de Jesus, nunca foi o mais importante. O mais importante para Jesus era que a fé fosse gerada no coração das pessoas, e que aquela fé gerasse milagres. Por causa da fé daquele homem demonstrada na palavra de Jesus, por causa da fé dele, o milagre aconteceu. E por causa desse milagre, ele contou dentro da tua casa. Foi exatamente a hora que Jesus disse que o filho estava com vida. Aleluia. Creu ele e toda a tua casa.
vai acontecer milagre. Eu creio. Vai acontecer sinal lá. Eu creio. Vai ser pela tua fé, vai ser pela tua convicção,